no ar a voz da profecia com uma mensagem de fé, esperança e amor para você. Os Arautos do Rei apresentam um de seus cânticos favoritos, gravado no seu último LP. Toma, Deus, em tua mão, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faz-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Toma, Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, em favor dos meus irmãos, lutem sempre com amor, com prazer por onde for. Hoje temos o prazer de responder às perguntas que nos fazem nossos amigos e ouvintes. Para apresentar nossa caixa de perguntas, aqui estão Roberto Conrad Filho e Roberto Rabelo. Nossa primeira pergunta é esta: quantas vezes a Bíblia menciona a segunda vinda de Cristo? De acordo com uma fonte, a segunda vinda de Cristo é mencionada 1.800 vezes na Bíblia toda, sendo que mais de 300 vezes em O Novo Testamento. O grande pregador Dwight Moody dizia que há 2.500 referências, diretas ou indiretas, quanto à segunda vinda de Cristo na Bíblia. Isso demonstra a importância que os autores sagrados atribuem ao assunto, pois cerca de 1 em cada 12 versículos das Escrituras refere-se ao assunto. Aqui temos outra pergunta. Poderiam os senhores apresentar um resumo dos sinais da volta de Cristo? Aqui temos alguns. Primeiro, crises políticas que se sucedem entre nações, criando um clima de guerra. Aumento incomum de calamidades como terremotos, maremotos, fomes, pestes, etc. A degeneração moral de nossa sociedade, com ênfase no desrespeito à lei e à ordem, o desmantelamento do lar e da família, a corrupção dos costumes, abusos e anormalidades sexuais, a permissividade da época. Uma babela ou confusão religiosa, uma multiplicidade de novos cultos e o abandono das verdades bíblicas. O crescimento e o fortalecimento do espiritualismo, sua aproximação do cristianismo em geral e a ênfase dada a sinais, curas, manifestações miraculosas e ao que é místico em geral. Revolta e inquietude entre as nações pagãs em geral, ameaçando a segurança e a paz mundiais. O aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar. A aproximação e aliança entre autoridades políticas e religiosas, coisa que pode resultar na perda da liberdade religiosa e levar à perseguição das minorias religiosas não alinhadas. Um estado de temor universal, angústia e perplexidade entre as nações,
Ansiedade generalizada. Segundo São Tiago 5, versículos 1 a 3, a acumulação de grandes fortunas por parte de uma minoria e a opressão de milhões pela pobreza. A proclamação mundial do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conclamando a humanidade a retornar à fé de Jesus, bem como obedecer sua vontade. Temos ainda outra pergunta relacionada com este assunto. Que me dizem os senhores da chuva de estrelas ocorrida no continente norte-americano? É um dos sinais do fim? Evidentemente que sim. O Salvador afirmou que após a grande tribulação que ocorreria na Idade Média, as estrelas cairiam do firmamento. São Mateus 24, 29. São João declara que quando Cristo abriu o sexto selo, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, versículo 13. O mais impressivo e significativo chuveiro de meteoros ocorreu na noite de 12 para 13 de novembro de 1833. Dezenas de milhares de estrelas cadentes iluminaram os céus do Novo Mundo naquela madrugada. A Enciclopédia Americana, no artigo Meteoros, descreve o fato como a chuva de meteoros cadentes mais brilhante já registrada. Revela também que muitos consideraram o fato como um dos sinais do fim do mundo. O artigo menciona que centenas de milhares de estrelas cadentes ou meteoros caíram no decorrer de 2 a 3 horas. O professor Charles Young, professor de astronomia da Universidade de Princeton, menciona que algumas estações meteorológicas calcularam em 200.000 ou mais as estrelas que caíram por 5 ou 6 horas. O céu estava tão cheio delas, de estrelas, como está cheio de flocos numa tempestade de neve. Houve outros chuveiros de meteoros cadentes em diversas partes do mundo, observados por astrônomos e cientistas da época, mas nenhum deles se comparou ao de 1833. Com segurança podemos afirmar que esse sinal foi o cumprimento fiel de uma das profecias de Cristo quanto à aproximação de sua vinda. Aqui temos outra pergunta para respondermos de modo resumido. Qual será a ordem dos acontecimentos finais até a restauração do paraíso? Vivemos no tempo do fim da história da humanidade. Os sinais mencionados anteriormente revelam que marchamos para o fim, entre eles as calamidades naturais, infidelidade, discórdia racial, escassez de energia, guerras, poluição, irreligiosidade, etc. Enquanto esses sinais ocorrem no mundo, o Evangelho eterno está sendo pregado. Como consequência, surgirá o Anticristo impondo sua vontade. Logo após cairão as 7 últimas pragas. Virá então a batalha do Armagedon. O próximo evento será a segunda vinda de Jesus. Nessa ocasião, os justos mortos serão ressuscitados e os justos vivos transformados e glorificados. Os ímpios morrerão pela glória da presença de Cristo. Começarão então os 1000 anos, o milênio de que fala Apocalipse 20. Os santos estarão com Cristo no céu, reinando com ele e julgando os ímpios. A terra estará vazia e desolada, e todos os ímpios estarão mortos. Satanás e seus anjos estarão aprisionados pelas circunstâncias. Completados os 1000 anos, Jesus Cristo e todos os santos, bem como a Nova Jerusalém, descem do céu para a terra. Os ímpios ressurgirão, serão julgados e condenados à destruição. Satanás, os seus anjos e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo e serão consumidos, desaparecendo para sempre. Erradicado o pecado e o seu causador, bem como todos os ímpios, o universo estará purificado e o paraíso será restaurado, começando assim o que o profeta chamou de novo céu e nova terra. Aqui temos a nossa última pergunta. Ensina a Bíblia que Jesus virá de modo secreto e arrebatará os santos sem que o povo o perceba? A doutrina do arrebatamento secreto não é bíblica. Nesta palestra não teremos tempo para analisar o assunto. Mencionaremos apenas alguns argumentos bíblicos que anulam esta doutrina falsa. As Escrituras afirmam que quando Cristo retornar, todo olho o verá. Apocalipse 1, versículo 7.
Anunciando o seu retorno, Cristo disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. São Mateus 24, 27. A Bíblia também afirma que Jesus voltará com os seus anjos, com poder e grande glória, e que, anunciando o seu retorno, se ouvirá o som de trombeta e a voz do arcanjo. A primeira vinda de Cristo foi pessoal, literal e visível. Assim será a sua segunda vinda. Ele ascendeu aos céus de modo pessoal, visível, corpóreo. Assim também retornará. São palavras da Escritura: este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir do mesmo modo, como viste subir. Atos 1, versículo 11. A Bíblia jamais ensinou que o retorno de Cristo será silencioso ou secreto. Ele virá majestosamente, em poder e em glória, para a sua coroação. Diz a Escritura: virá o nosso Deus e não guardará silêncio. Perante ele virá um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Prezado amigo, concluindo nossas considerações, deixamos a recomendação de Jesus, São Mateus 24, versos 42 e 44. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá à hora em que não cuidais. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. A Voz da Profecia é o programa que ouvem numa cortesia de seus amigos, os adventistas. Se você tem dúvidas sobre a Palavra de Deus e deseja conhecê-la melhor, escreva-nos uma carta mencionando o seu problema e prontamente lhe responderemos. Anote o nosso endereço: A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. E ouça-nos de novo sintonizando com esta emissora na semana que vem, neste dia e hora ou no tempo que for indicado ao findar este programa. Despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
nos seus receptores a voz da profecia, levando até você a inspiração da divina mensagem através do cântico e da palavra. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Hoje temos mais uma caixa de perguntas e para apresentá-la aqui estão Roberto Conrad Filho e Roberto Rabelo. São de Coelho Neto, nosso grande poeta e escritor, as seguintes declarações: Homem de fé, o livro de minha alma, aqui o tenho. É a Bíblia. Não o encerro na biblioteca entre os de estudo. Conservo-o sempre à minha cabeceira, à mão. É dele que tiro água para a minha sede de verdade. É dele que tiro o pão para a minha fome de consolo. É dele que tiro a luz nas trevas das minhas dúvidas. É dele que tiro o bálsamo para as dores das minhas agonias. É o vaso em que, semeando a caridade, vejo sempre verde a esperança abrindo-se na flor celestial, que é a fé. Eis o livro que é a valise com que ando em peregrinação pelo mundo. Nele tenho tudo. Com esses pensamentos tão sublimes, juntos busquemos na Bíblia respostas às nossas perguntas. A nossa primeira pergunta hoje é esta: creem os senhores que a Bíblia é de fato a palavra de Deus ou contém as palavras de Deus? A Voz da Profecia, como anunciamos, é patrocinada pela Igreja Adventista e como igreja cremos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, que do Gênesis ao Apocalipse, os seus 66 livros são inspirados por Deus, que ela é a nossa única regra de fé e prática. Cremos que a Bíblia é a verdade que vive e permanece para sempre, e, portanto, ela é a autoridade final no que diz respeito à verdade. Foi através do ministério dos profetas que as Escrituras chegaram até nós, sendo que os autores sagrados foram movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Expressões como ouvi a palavra do Senhor, ouvi a voz do Senhor dizendo, a palavra do Senhor veio a mim, etc., ocorrem mais de 1.300 vezes somente no Velho Testamento. Cremos na veracidade e na autoridade das Escrituras Sagradas. A mesma união do divino com o humano que havia e há em Cristo existe na Bíblia. Suas verdades perenes registradas em palavras humanas foram dadas sob inspiração de Deus. 1 Timóteo 3,16. Cremos que a Bíblia, no seu todo, não apenas contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus, e por essa razão é a única regra de fé e prática para os cristãos. Aqui temos outra pergunta. Ouvi dizer que a expressão "o anjo do Senhor" refere-se ao próprio Deus, e não a um anjo criado. Como posso saber o que é correto? Em alguns casos, a expressão "o anjo do Senhor" é aplicada a Deus. Vejamos em primeiro lugar o episódio ocorrido com Gideão e relatado em Juízes capítulo 6, versículos 11 a 24. Lemos que Gideão recebeu a visita do anjo do Senhor e que este manteve diálogo com ele. O próprio contexto indica quem é esse anjo do Senhor. No versículo 14, o Senhor ordena que Gideão avance contra os midianitas porque ele o ordenou. Note, o amigo, que no versículo 11, o anjo do Senhor entra em cena e no versículo 14 o mesmo personagem é mencionado como sendo o Senhor Deus. Também os versículos 22 e 23 identificam o anjo do Senhor como sendo o próprio Deus. O versículo 24 declara que Gideão construiu ali um altar ao Senhor, não ao anjo do Senhor. Temos também o episódio de Manoá, pai de Sansão, e sua esposa. O relato bíblico declara que ela viu o anjo do Senhor, isto é, o homem de Deus que lhe apareceu. Manoá declara que ambos viram a Deus. Juízes 13, versos 3, 6 e 22. No caso de Jacó, o anjo lhe apareceu como homem, mas esse mesmo homem, o anjo, o abençoou. O patriarca então declara ter visto a Deus face a face. Gênesis 32, versos 24, 29 e 30.
Sabemos que os anjos são seres criados e que não devem ser adorados. São mensageiros de Deus enviados aos que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor abençoou a Jacó e a Gideão. Apareceu a Josué, o sumo sacerdote, nos dias do profeta Zacarias, e removeu-lhe as iniquidades, dando-lhe justiça. Isto só pode ser feito por uma das pessoas da divindade, porque perdoar, purificar, remover pecados e abençoar são graças que só Deus pode conceder. Isso se torna mais fácil de entender quando notamos que textos que se referem ao Senhor no Velho Testamento são aplicados diretamente a Cristo em o Novo Testamento. Como exemplo, citamos o Salmo 102, verso 22, aplicado a Cristo em Hebreus 1, 10 a 12. Abacuque 2, 2 e 3 também refere-se a Cristo em Hebreus 10, 37. Em virtude destas evidências, podemos dizer com certeza que o anjo do Senhor, nestes casos que citamos do Velho Testamento, é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Um aluno da Escola Radiopostal pergunta-nos sobre detalhes da Bíblia. Aqui temos alguns. O Velho Testamento contém 39 livros, o Novo, 27. Um total de 66 livros com 1189 capítulos, o que é muito fácil de lembrar, pois é o mesmo número da caixa postal da Voz da Profecia, 1189. Na versão inglesa do Rei Tiago existem 31.173 versículos e cerca de 3.566.480 palavras. O capítulo central da Bíblia, e também o menor deles, é o Salmo 117. Todas as letras do alfabeto hebraico estão contidas em Esdras 7:21, com exceção da letra J. Outra curiosidade bíblica: os capítulos 37 de Isaías e 2 Reis 19 são idênticos. No livro de Ester, e esta é outra curiosidade, não aparecem as palavras Senhor e Deus. Os 10 mandamentos estão registrados em Êxodo 20 e repetidos de modo resumido em Deuteronômio capítulo 5. Aqui temos outra pergunta. Ensina realmente a Bíblia a preexistência de Jesus? Sim, sem dúvida. E não apenas a sua preexistência, mas também a sua divindade. O próprio Senhor Jesus declarou a sua preexistência ao dizer: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. São João 8:58. É interessante que ele usa aqui o nome da divindade, eu sou, conforme revelado a Moisés em Êxodo 3, versículo 14. Na sua oração sacerdotal, Jesus orou: E agora, ó Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. São João 17, verso 5. O profeta Miqueias fala de Cristo como aquele cujas saídas, ou existência, são desde os dias da eternidade. Miqueias 5, 2. Cristo não apenas existia desde os dias da eternidade, antes que houvesse mundo, mas como Deus, ele foi o Criador de todas as coisas. Lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João 1, versículos 1 a 3. E quem é o Verbo aqui mencionado? O verso 14 responde: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sem dúvida, o Verbo é o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus eterno e o grande Eu Sou. A nossa próxima pergunta relaciona-se com a anterior. O que entendemos pela expressão o Filho do Homem? Pela encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus tornou-se Filho do Homem. Foi através da encarnação que a majestade e a glória do Verbo eterno ficaram veladas dos homens. Tornando-se um como nós, Jesus Cristo, como homem, como Filho do Homem, pôde revelar o caráter, a bondade e o propósito de Deus para com a humanidade pecadora, a fim de a redimir. A expressão o Filho do Homem, usada mais de 80 vezes em o Novo Testamento,
indica que Jesus era de fato, verdadeiramente homem. Jesus se tornou Filho do homem para que nós, aceitando o seu sacrifício, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Jesus Cristo, o Filho do homem, é nossa única esperança de vida eterna. Louvemos a Deus por este dom. Ouvem a Voz da Profecia, programa patrocinado pelos seus amigos, os Adventistas. Para conhecer melhor o Sagrado Livro e seus ensinamentos, peça os interessantes fascículos da série Encontro com a Vida, que oferecemos totalmente grátis. Solicite Encontro com a Vida agora mesmo, a Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. A Voz da Profecia voltará ao ar através desta emissora semana que vem, neste dia e hora ou no tempo indicado ao final deste programa. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus sejam convosco.